Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o jornalista Michael Magalhães, apresentador do podcast Um Rum para Não Render. No episódio de hoje estamos trazendo Ariane Maia Chiodi, que é nutricionista especialista em emagrecimento e uma grande amiga, é claro. Ariane, muito obrigado pela sua presença. Minha Nutri, viu, gente? Muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, né, imensamente, e estar aqui fazendo esse bate-papo com você, né, e levando conhecimento para todos. Muito obrigado. Ô, Nutri, gente, em vários momentos eu chamo a Ariane de Nutri, é hábito mesmo. Ariane, fala um pouquinho, quem que é a Ariane, por que escolheu a nutrição, quem que é a Ariane pessoa, quem que é a Ariane nutricionista. Por mais que essa pergunta seja clichê, eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? A primeira pergunta que eu sempre faço aos convidados é essa: quem é você? Bom, então eu sou a Ariane, né, sou uma pessoa que ama levar bem-estar às pessoas, de uma vida mais saudável, né, viver essa vida saudável, sentir, né, a dificuldade que a gente tem no dia a dia, essa questão da rotina, que a gente sabe que não é fácil para ninguém. A nutrição, né, como que foi a escolha? Eu entrei muito recente, na faculdade, com 17 anos, muito nova, e quando eu escolhi a nutrição, foi algo que foi, assim, por acaso, porque a nutrição só tinha em 2 faculdades em Belo Horizonte, que uma era na Newton Paiva e a outra era na UFOP. E aí abriu um novo curso no campus Betim da Unicor. Então foi uma coisa até aleatória, eu estava lá focando em farmácia, minha mãe chegou, né, na época era até aqueles flyer, né, Aham, panfleto, impresso, né? panfleto, chegou lá e falou assim: "Ariane, olha, eu vi um curso aqui que é sua cara, que vai abrir, por que que você não tenta nessa faculdade, só faz a prova, né, continua tentando farmácia e faz a prova". Aí eu fui, né, e falei: "Ah, quem sabe?", fiz a inscrição e fiz. E foi aonde que eu passei e eu falei assim: "Ah, eu vou tentar, vou iniciar, e aí se eu ver que eu não estou gostando do curso, né, eu consigo mudar a grade curricular até o 4º período para outro curso na área da saúde". Hum, E aí foi onde que eu me apaixonei pela nutrição, né, porque a nutrição, assim, eu falo que ela é uma ciência que você estuda o tempo todo, é uma uhum. ciência que muda o tempo todo. E é uma ciência, assim, totalmente voltada muito para bioquímica, e era coisa, assim, que eu era muito boa. Então, assim, a cada dia eu fui me apaixonando mais pelo curso, e era uma área que quando eu formei, não tinha um campo muito grande, ninguém nem sabia, eles imaginavam assim, falava assim: "Nutricionista? Nutricionista é cozinheira chique", Verdade. né. Então todos falavam assim: "Você está formando em nutrição, você vai ser uma cozinheira chique", porque as pessoas não tinham conhecimento o que a nutrição era. E aí, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar, né, na parte da UAN, que a UAN é em cozinha industrial, então comecei pela um contrato bem grande, uma empresa bem grande aqui em Contagem, e aonde que eu fui adquirindo muito conhecimento, conhecendo muitas pessoas. Aí eu fiquei 7 anos na área, e aí chegou aquele momento que eu falei: "Não, agora eu quero ver o outro lado da nutrição", aonde que eu larguei tudo, me especializei na área clínica, na área de atendimentos e fui focar nessa área em atender pessoas, em contribuir. E aí eu vi, né, todo a outro lado da nutrição, e aonde que foi um período que a nutrição cresceu muito. Abriram-se muitas faculdades, o campo foi aumentando cada vez mais e as pessoas o tempo todo procurando a nutrição. Hoje eu tenho, 18 anos de formada e, assim, a área de atuação da nutrição, comparando quando eu formei, ela tá simplesmente imensa. É um mercado que a cada vez cresce mais e as oportunidades aparecem. Então, assim, hoje eu sou extremamente realizada na minha área. Que ótimo. Eu falo que eu trabalhei um pouquinho na área de nutrição como um todo, né, desde a saúde pública, UAN, área clínica, área social, e aí eu consegui me identificar qual área que realmente eu queria ter esse nicho para seguir minha carreira futura. E que área que é? Hoje é a área, né, voltada para o emagrecimento, qualidade de vida, para ajudar pessoas mesmo a melhorar, né, a saúde e o bem-estar. Bacana, interessantíssimo. Pode-se dizer que você foi pioneira, Sim, né, talvez não sei a primeira, mas em tá Contagem naquela grade de primeira, né, porque como era um fomos. curso novo, como você Era. mesmo mencionou, Era um curso né. muito novo, era o tanto que, assim,
nas regiões a gente tinha pouquíssimas nutricionistas, Aham. né? E era assim, era uma nutricionista para um hospital É, inteiro. como você falou, a gente lembra de falar de nutricionista, por exemplo, nutricionista do hospital, É. que ia, por exemplo, elaborar o cardápio dos pacientes. Ou, por exemplo, não, nutricionista vamos falar empresa, Ricardo Eletro, que ia elaborar o cardápio dos funcionários, mas a gente não via aquele atendimento clínico, né? Aquele atendimento personalizado pessoal mesmo, né? Isso mesmo. Foi muito interessante mesmo, esse avanço, né? Oriane, o que a gente pode definir? Qual que seria a sua abordagem, a sua linha de trabalho, a sua abordagem nutricional? Então, hoje, a Ou minha são várias, abordagem. ou depende do paciente? Explica melhor pra gente. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, eu vejo o paciente com uma questão muito individualizada, que a gente não trata o paciente o mesmo protocolo para todos. Cada pessoa tem a sua individualidade. Isso é muito importante, né? E é em cima disso que a gente consegue trabalhar. Por quê? Aquele paciente, às vezes, hoje, ele precisa de uma estratégia de uma dieta low carb. Não, ele precisa de uma estratégia de uma reeducação alimentar, de uma dieta cetogênica, de uma dieta um pouco mais avançada. E aí é trabalhando como um todo a questão emocional, a questão, né, clínica, a questão de vitaminas, aqueles nutrientes que está faltando para o paciente. Alguns pacientes já estão em grau mais avançado, outros estão bem no início, onde que a gente tem que plantar aquela sementinha e fazer a mudança aos poucos. Então, essa questão individualizada é hoje o que eu mais consigo trabalhar no paciente, onde que a gente tem resultados, né? Eu falo que o profissional se destaca muito nisso. Quando a gente trabalha a individualidade, automaticamente a gente tem os resultados em conjuntos. Porque cada indivíduo é diferente, né? O nome já diz, a diferente. individualidade. E aí, onde que tem adesão do tratamento, porque não adianta o paciente, né? Hoje a gente fala, o conhecimento você joga, né, na internet, vem lá tudo que você precisa É o que comer. mais as pessoas colocam, vai lá no Google, né, e lança assim, O que comer? plano alimentar, o que comer, né? E aí você tem lá um protocolo Mas existem certinho, coisas mais profundas, né? Questões, né? muito mais profundas. Você citou 2 pontos importantes que a gente ouve falar muito: dieta low carb e dieta cetogênica. O que seria uma dieta low carb? A dieta low carb é um tipo de dieta que a gente trabalha uma carga glicêmica mais baixa, que é a quantidade de carboidratos. Então, é uma dieta que a gente utiliza, né, as fontes de gorduras boas com os alimentos com uma carga glicêmica baixa e fontes de proteína. É uma dieta, assim, que hoje ela é muito boa, principalmente para paciente para emagrecimento, paciente diabéticos ou pré-diabetes, que precisa trabalhar essa carga glicêmica. E a dieta cetogênica são estratégias que a gente faz no período de tratamento, não são dietas duradouras, não são dietas que têm que ter início, meio e fim. Então, por exemplo, o Tem paciente tempo. tá lá naquele período, já teve uma perda de peso e aí meio que o peso não tá saindo mais do lugar. Então, a gente entra com uma dieta cetogênica para 20 dias, para a gente conseguir melhorar aquele metabolismo para a pessoa, né? A gente fala desorganizar para organizar novamente o organismo interno. A dieta cetogênica seria uma dieta mais agressiva, a grosso Sim. modo, para quem não tem, né, não é experiente na área da nutrição? É uma dieta mais riquíssima em proteína e gordura. Uhum. Então, é uma dieta que você não consome E nada. pobre em carboidrato, É. ou totalmente zero. Zero, Por nada. isso chama low carb. Não, a dieta cetogênica. Oh, desculpa, confundi. A dieta cetogênica não tem nada de frutas, verduras, Não nem tem? farinhaço. Nada, nada, nada. Nossa. Então, é realmente somente proteínas e gorduras. E a dieta low carb, a gente consegue colocar alguns tipos de frutas e de legumes também, e hortaliças com baixo índice glicêmico, que é a quantidade, né, de carboidrato. Agora, a cetogênica é zero. Então, dá um exemplo assim, de alguns alimentos. Por exemplo, um almoço de uma dieta cetogênica. Então, você vai colocar um aumento grande da proteína animal, como, por exemplo, uma carne de boi, um frango, um peixe, pode estar colocando os ovos, o bacon. Só. E folhinhas, pode? Não. Na cetogênica não pode folha? Não Só pode. carne? Só a carne. Mas Então, mais nada além da mais carne? nada. Então, é uma dieta que acaba prendendo um pouco, porque tem um excesso muito grande de proteínas. Então, para quem já tem uma tendência de um intestino mais preso, ela acaba prendendo um pouco mais, porque as proteínas em grandes quantidades prende, né? Ela não tem fibra. Então, por isso que a gente fala que é uma dieta que não é a longo prazo, é uma estratégia alimentar que a gente utiliza no protocolo do emagrecimento.
Entendo. E dê um exemplo pra gente agora de um almoço low carb. Você deu do dieta cetogênica, agora do almoço low carb. Então, o almoço low carb, a gente pode estar colocando as opções das folhas, pode estar colocando brócolis, couve-flor, tomate, pode estar colocando a berinjela, o quiabo, que tem um índice glicêmico mais baixo, e junto com isso as proteínas. Aí evitando... Carboidrato não. Não, evitando as principais fontes, como o arroz, macarrão e os tubérculos, como inhame, milho, mandioca, cará, evitar. E o feijão também, ele tem muita proteína, mas tem muito carboidrato também. É Então, não mesmo? entra na low carb. Olha, Não entra. existe uma dieta que transita e Sim, trabalha com as duas, ou até com mais, ou trabalha com tudo? que é o processo de reeducação alimentar. Ah, tá. Aí a gente dá o nome de reeducação alimentar. Reeducação Você alimentar. come você consome todas as fontes nutricionais de maneira reduzida De ou de maneira maneira. educada, É, digamos assim, né? isso mesmo. Que aí é o equilíbrio. Então, vai depender. Equilibrada, hein? Depende muito do estilo do paciente, questão de exames, né? Questão bioquímica, questão clínica do paciente, idade, sexo, o que faz de atividade física, como que tá os hábitos alimentares. E também não podemos deixar de falar que a gente também tem as dietas veganas, né? E Veganas. vegetarianas. Então, aquelas pessoas que não consomem, né? Questão tá carnes, leites, derivados, a gente também vai se adaptando. Hashtag Xuxa. Né? Verdade. Daí a gente vê a importância do atendimento personalizado, né? Porque cada Personalizado. pessoa vai ter uma necessidade, né? Uma necessidade. E lembrando que a gente tem os grupos também, a gente tem criança, né? A gente tem adolescente. Você trata crianças também. Também trato crianças. Mas hoje o meu maior número de atendimentos são mulheres, principalmente após os 40 anos, É né? mesmo? São Por onde quê? que tem essas mudanças já que a gente fala que é Hormonais? hormonais. Entra antes da gente entrar na menopausa, a gente já entra 10 anos antes num climatério, né? A gente já começa a sentir aqueles sintomas de menopausa, mas não são todos os sintomas, e vai acontecendo gradativamente, onde que a gente tem que trabalhar principalmente a alimentação e suplementação. Tá totalmente interligado, né? Interligados. E aí tem também a questão do aumento de ganho de massa muscular, hipertrofia, né? Temos também a questão da faixa etária sênior, né? Que é a questão do idoso, que a gente tem que cuidar muito da alimentação. Então, fala assim que são ciclos, né? Tem também o ganho de massa muscular e a perda de gordura, principalmente na faixa de 20, 30 anos. E, assim, uma coisa assim que eu acho que vale a gente pontuar, Com 20, 30 anos a gente já começa a perder massa? principalmente após 35 em diante, mas devido a essa questão da pandemia que a gente teve, desde pós-pandemia, eu vi que o cenário mudou muito. Muito, né? As pessoas estão muito mais ansiosas. Então, os jovens, por exemplo, de 20 anos, hoje me procuram muito. Houve um distúrbio, houve muitos distúrbios alimentares, né? Pós-pandemia, durante e pós, Muito. né? E aí eu acho que onde que veio muito essa questão dessa compulsão alimentar. A pessoa ficava em casa, sem poder sair na rua, sem poder fazer nada, não via outras pessoas, porque geralmente você ficava no seu núcleo familiar ali, não tinha visitar uma avó, um avô, né? E aí todo mundo acostumou a comer muito e não gastar mais energia. A gente tem um Não acesso. podia frequentar uma academia, né? Fazer até uma caminhada, né? E hoje o acesso a telas, né, é de uma forma, assim, muito grande. Então, o que levou? O que eu vejo hoje, muito na realidade, principalmente os jovens, eu acho que foi um impacto em todo mundo, mas os jovens, essa questão dessa compulsão que gerou pós-pandemia devido a uma ansiedade. E aí, onde que as pessoas estão com mais dificuldade em manter mudanças de estilo de vida. Entendo. Oriane, por que você acha que as pessoas elas têm tanto, eu falo até por mim também, as pessoas elas têm receio, e mais que receio, elas têm tanta dificuldade, eu acho que é uma grande dificuldade, de procurar um acompanhamento nutricional, de procurar um nutricionista. Existem muitos mitos, né? Fazer dieta é caro, procurar um acompanhamento é caro, tem aquela coisa, talvez um medo, um receio. Por que você acha que tem essa resistência para procurar um tratamento nutricional? Eu acho que é um conjunto. Eu acho que muitas vezes as pessoas hoje querem coisas rápidas e
práticas. Fáceis, né? E a partir do momento quando você começa um tratamento nutricional, é uma mudança do estilo de É vida. um processo. É um processo. E aí você não vai ter um resultado, por exemplo, de um emagrecimento por exemplo, você vai no 10 quilos. Quero acompanhamento entrar e perder 10 quilos no mês. no mês, você não consegue, né? Então, hoje, o que acontece? Como as pessoas estão muito imediatistas, Uhum. então por isso que elas têm tanta essa dificuldade em procurar esse acompanhamento. Às vezes é muito mais fácil ali na farmácia comprar uma caneta, Uhum. né, e resolver o problema para ir para a praia, do que Tá. fazer um acompanhamento nutricional. Vai ser mais saudável, mais seguro, né? Mais seguro. E aí é onde que eu vejo essas dificuldades, né? Então as pessoas têm muito essa dificuldade porque elas querem coisas mais rápidas. Então você acha que é medo do processo. O processo é um processo que a pessoa tem que mudar e Todo querer ser processo de mudada. mudança é doloroso, né? É doloroso. Né? Falar não pro docinho é ruim. É verdade. Geralmente, né, no final do ano, né, a maioria das pessoas chuta o balde. E agora o pessoal está se preparando para o verão, o carnaval vem aí. E aí, que dicas que você pode dar? O que você acha que ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Falando em processos, né? Ó, bati o queixo. Bom, eu acho que nesse período é importante uma dieta mais anti-inflamatória, né? Uhum. Quando a gente pega uma dieta mais anti-inflamatória, a gente consegue ter um resultado mais rápido. Então, assim, a gente já tá batendo o carnaval aí, mas que tal fazer mudanças? Substituir o açúcar, vamos cortar um pouco dos farinhaços, do glúten, que é algo que inflama muito, os alimentos riquíssimos em lactoses, leites e derivados, né? Vamos fazer essas substituições inteligentes, porque assim a gente consegue ter um resultado melhor e a prática da atividade física que é importantíssima. Alinhada à nutrição, né? Alinhada com a A boa alimentação. alimentação. É, eu sempre falo assim, pelo menos a gente sempre ouve assim, privação gera compulsão. E às vezes a gente é privado de muitas coisas ou tem que se privar. Como que você define isso que a gente sempre ouve falar? Que a privação gera compulsão, ou você não concorda, ou não é bem assim, ou depende? Depende da individualidade de cada paciente. Tem pacientes que, quando você priva, ele realmente gera uma compulsão, porque ele já tem traços compulsivos. Uhum. E aí isso desperta uma compulsão alimentar. Então, é onde que tem que trabalhar muito a questão da estratégia do equilíbrio. Uhum. Então, aquela pessoa, por exemplo, que tem uma dificuldade em ficar sem o açúcar, sem o doce, que tal a gente fazer substituições inteligentes? Então, por exemplo, todos os dias você vai comer um chocolate, mas com maior intensidade. Assim você não fica sem o chocolate, sem o docinho, né? Uhum. Só que, porém, você está substituindo por algo mais saudável. Então, onde que eu falo, a gente tem que ter esse cuidado, porque se você pega um paciente que já tem traços de uma compulsão alimentar, ali não tratada, você trabalhar com uma restrição, pode ser que sim, vai gerar uma compulsão alimentar futura. Isso tem que ter um cuidado muito grande, porque quando você fala não, né, que não pode, aí sim que você quer. Então é trabalhar esse equilíbrio. Eu acho que a gente não tem que cortar 100%, mas também não tem como a gente comer só o que a gente quer, É né? verdade. Então é o Nem tudo que a equilíbrio gente quer realmente. faz bem, né? Nem tudo, né? Como que funciona, a gente que acabou de falar, eu até fiz essa pergunta por isso que a gente estava falando de privação, de compulsão, como que funciona o jejum intermitente, quem que pode fazer, todo mundo pode fazer, o que mais a gente vê é o pessoal na internet, né, entra nos videozinhos, entra no famoso Google, né, que é o pai de todos, e fala, coloca lá jejum intermitente, aí passa 16, 18 horas sem comer, sem acompanhamento e tudo, como que você vê, o que seria o jejum intermitente, como que funciona, quem que pode fazer? Bom, eu gosto muito do jejum intermitente, eu acho que os resultados são fantásticos. E assim, o jejuar, eu falo que é algo bom até para o nosso corpo, né? Uhum. Isso é É bíblico, bíblico, né? né? Só que, porém, o jejum você tem que preparar o seu corpo. O Uhum. nosso estômago, a gente tem que reduzir. A primeira coisa é reduzir o tamanho. Então, antes de você começar a fazer um jejum, começa preparo primeiro antes. um preparo antes de mudar a sua alimentação. Trabalhar além da qualidade da alimentação, as quantidades. Uhum. Estômago é o músculo diminui o tamanho. Depois que você vê que você está consumindo pelo menos 30% a menos do que o seu habitual, aí legal, eu vou iniciar uma estratégia do jejum. Lembrando que o jejum, a gente tem um jejum de várias estratégias, 16, 18, chegando até 24 horas.
Fazer jejum todos os dias é bom? Não é bom, porque deixa o seu metabolismo mais lento. Então, é importante fazer estratégias, por exemplo, um dia jejum, um dia uma dieta, um dia jejum, outro dia dieta e evoluindo na quantidade de dias e junto a quantidade de horas. E o mais importante, o pós-jejum. O pós-jejum é uma dieta mais restrita, uma dieta 100% low carb. Então, você vai utilizar a fonte de gordura como fonte de energia. Quando você fala pós-jejum, é quando a pessoa entra na coisa do jejum e a primeira alimentação dela ser uma alimentação mais proteica. Mais proteica e que não tenha carboidrato, que Aham. é um pós-low Aquela carb. coisa assim, não adianta eu ficar 16 horas sem comer e aí eu já como uma lasanha na primeira. Isso mesmo. E aí, lembrando que é uma janela de 3 refeições somente. No jejum. No jejum, então pós o jejum. Você vai almoçar uma fonte mais proteica, com os legumes low carbs, um lanchinho de gorduras boas, como castanhas, abacate, coco, e à noite uma refeição mais proteica e encerra. Então, aí sim o jejum dá Esse seria o de resultado. quantas horas? A gente pode propor iniciar, às vezes, um jejum de 16/8. São 16 horas. O que seria o 16/8? Por exemplo, entrou em jejum 8 horas da noite, sua Uhum. próxima refeição seria meio-dia, e numa janela de 8 horas em alimentação, né, em 3 refeições. Ah, tá. Dentro de 8 horas, aí o indivíduo, né, ele pode consumir essas 3 refeições 3 mais refeições. proteicas. Isso mesmo. E, Aí seria uma estratégia legal. e nessa janela, por exemplo, 16 horas, o paciente, né, vamos falar assim, a pessoa, ela pode consumir água ali? Sim, ela pode Porque consumir 16 horas sem beber água, né? Temos as opções das águas, água com gás não quebra o jejum. Pode até fazer, às vezes, um detox, por exemplo, com limão, gengibre, um pouquinho só de couve, que não vai ter uma quebra tão grande. E a questão do café, mas desde que não tem açúcar nem adoçante. Então a pessoa ela pode consumir café sem açúcar, pode consumir Chás, água, chás. principalmente, por exemplo, chá verde. Acalma, né? Deve ser porque deve dar um desespero. Acalma. Você já viu quando você tá com fome, você vai lá e tipo toma muita desesperado, água né? e toma muito chá? É, Você verdade. acalma seu estômago na hora. É verdade. Então fica a dica aí, né, Fica a gente? dica, gente. Ô, Nutri, como tratar um paciente que sofre de compulsão alimentar? Então, esse paciente com compulsão alimentar, eu falo que é muito mais além, né? Então, o paciente com compulsão alimentar é você trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Uhum. Só a nutrição, a gente às vezes não consegue ter uma evolução tão satisfatória. Então, a importância do psicólogo, se necessário, um psiquiatra ou um médico integrativo, né? Às vezes um próprio endócrino também, para a gente ver como que está a questão interna, hormonal. O educador físico é muito importante. Então, a importância da equipe em conjunto, porque a compulsão alimentar é algo que tem que ser tratado, né? É igual, por exemplo, às vezes, quando a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, né? Às vezes ela vem de um processo de uma compulsão alimentar. Só que ela faz a cirurgia, ela não trabalhou a compulsão dela. E aí ela operou o estômago, ela não operou o cérebro. Esse que é o problema. Não mudou o comportamento alimentar também Não pós-bariátrica, né? E aí, os 2 primeiros anos é um sucesso, Uhum. perde o peso, não tem vontade de comer nada. E o problema vem após, né? Depois, com 4, 5, 6 anos, começa o reganho. Quando vê a pessoa, às vezes, vem uma compulsão por bebida, às vezes por doce, às vezes pela quantidade mesmo, que é comer tudo muito, né? Um quadro de compulsão com ansiedade alimentar. E aí, onde que a gente tem que trabalhar esse conjunto. Então, é onde que eu falo que a gente tem que trabalhar o corpo e a mente, né? Por isso que a importância, eu falo que é um casamento perfeito entre a nutrição e a psicologia, porque a gente vai conseguir trabalhar o paciente como um todo. Porque às vezes o paciente está fazendo tudo direitinho nas alimentações dele, nas refeições, mas às vezes falta algo que a nutrição não vai conseguir suprir. Não, Às vezes algo mais interno, né? mais Ou mais interno. profundo. E é aquilo, né? A compulsão alimentar, o paciente às vezes segue tudo E direitinho. não emagrece. Só que, porém, por exemplo, naquela refeição noturna, ela vai lá e come, tipo assim, o dobro de calorias, tipo assim, de Do dia 3 inteiro, dias. de 3 dias. E aí, onde que
não emagrece. E aí a pessoa se frustra, né? Fala assim, nossa, eu fui na academia de manhã, tô acordando 5 horas da manhã, Uhum. pago o Comendo personal, direitinho. tô carregando minha comida toda no trabalho. Mas a pessoa às vezes não consegue enxergar que a questão dela é essa compulsão. Ela começa a comer e não tem um autocontrole. Quando vê comer grande quantidade. Alguns pacientes conseguem ver, outros às vezes têm até a dificuldade de ver Uhum. realmente aquela quantidade grande que está consumindo. E a compulsão alimentar gera aquela coisa da culpa, né, como você falou. A pessoa ela dá aquela fome avassaladora, a pessoa come muito e depois ela se sente o pior ser humano do mundo, Do né. mundo. E a compulsão alimentar é assim, E eu acho que pode desenvolver até a anorexia, né? anorexia ou bulimia muitas vezes, que a É bulimia desculpa, bulimia. é onde que ela induz o vômito devido à grande quantidade que ela comeu, né, depois, por exemplo, porque a compulsão, a pessoa vai naquilo específico. Uhum. Quando você tá com fome, tipo assim, você come qualquer coisa, você comer um ovo cozido vai suprir sua fome. Aham. A compulsão não, eu quero compulsão, tipo assim, por um brigadeiro, é o brigadeiro específico. Hum. E aí a pessoa come tanto, tanto, tanto que vem essa culpa, aonde que ela quer ter esse esvaziamento. Então acaba induzindo a questão do vômito. Alguns querem tomar medicações para ajudar a eliminar um pouco dessa gordura. E aí fica aquele ciclo. Então, às vezes, tem pessoas que restringem, não come nada durante o dia, né? Às vezes, para a noite, comer aquele alimento que ela quer muito, quer Aham. sim ou quer não. Isso é uma compulsão também. A mesma coisa com relação à bebida, né? Tem pessoas que às vezes elas não têm autocontrole com a bebida, começa a beber e vai quantidades, quantidades, Não quantidades muito para. grandes, não para. E acaba que gera essa compulsão também. Então, é onde que a gente tem que trabalhar como um todo, trabalhar também, principalmente essa questão emocional. Entendi. Eh Então, até falando nesse assunto, né, que você falou, a maioria das pessoas faz o dever de casa certinho, né, de segunda a sexta, a gente Uhum. geralmente fica na dieta e tudo, mas a gente acha que sexta, sábado, domingo, Pode pode chutar o tudo! balde, pode tudo, né. E aí a gente acaba chutando o balde, no final de semana. Eu acho que vai muito também da nossa vida social, talvez, aquele aniversário, aquele churrasco. Que dica que você pode dar para aquelas É. pessoas que tá seguindo, né, tudo direitinho de segunda a sexta, mas sábado, domingo chuta o balde? Então, acho que a primeira dica, né, comemorar não significa comer o tempo todo, né. Olha, gente, hashtag gostei, comemorar não significa comer. Então, eu acho assim, quando a gente vai, encontrar com pessoas, a gente tem que curtir também um papo, a gente tem que saber curtir momentos. Então, hoje a gente tem à mente o seguinte: "Ah, se eu for sair para o aniversário, eu tenho que ir com fome para comer tudo que tem no É, aniversário", né, e muitas vezes não é isso. Então, se você tá nessa estratégia de mudar, rodízio, né. né, eu fui convidado para o aniversário, fico sem comer o dia inteiro para fazer meu dinheiro valer a pena. E é isso, né, e assim, realmente, gente, por exemplo, se você paga lá um valor X no rodízio, tem que comer aquele valor total Quer para dizer mais, né, então assim, é trabalhar essa questão com a mente mesmo, você não tá ali não é para comer, você tá ali para conviver com pessoas, tem pessoas que vai em festa e não consegue conversar, é. você conversa com a pessoa, tá Boca cheia de brigadeiro, né. Eu falo isso que eu tenho um exemplo em casa, até que falei com meu esposo, falei: "Olha, você não pode ir mais com fome para os lugares, que chega lá, você quer comer tudo rápido". Eu falei aí ele até falou semana passada: "Ariane, agora eu não saio mais com fome". Eu falei: É. "Ti". Isso é muito importante, a gente tá brincando aqui, mas o que que acontece? Quando a gente chega com fome nos lugares, a gente quer comer tudo que tem no cardápio, e só tem coisas, assim, mais Gostosas, calóricas, né. gostosas, não a gente acaba comendo uma quantidade muito grande. Então a primeira dica, nunca saia com fome. Sempre quando você for A sair para primeira algum dica. evento, coma alguma coisa mais leve, principalmente as proteínas, que tá uma saciedade boa. Então, assim, chegando lá, você vai conseguir desfrutar, olhar, tipo assim, o que 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 não eu é só quero comer, né, é conversar, realmente? tirar uma foto. Tirar uma foto em qual, por exemplo, quero comer um doce, mas qual doce que realmente eu quero comer que vale a pena, né? Eu quero comer um salgadinho, quantos salgadinhos que eu vou poder comer? Ah, eu quero comer um bolo, tem que comer o bolo, tem que comer o docinho e ainda carregar para casa, É, né? Então é trabalhar essas questões. A segunda dica é essa questão do carregar para casa, é né? mesmo? Então, gente, não carregue comida para casa, porque senão você acaba comendo tudo que vem pela frente. Além de ser bem deselegante, né. É. Então, assim, a primeira dica, né, a segunda dica. E assim, com relação à questão das bebidas, né, escolha aquelas bebidas que vocês queiram realmente consumir em pequena moderação, Independente de ser alcoólica ou não. ou não.
Então leve, às vezes, né, tem uma festinha, às vezes cada um leva a sua bebida. Uhum. Escolha bebidas menos calóricas, as bebidas que combinam no seu processo de emagrecimento, às vezes até o próprio suco também que tá para você utilizar, e assim você vai consumir ali sem culpa, né, com moderação e de uma forma mais leve. Entendi. Mas e se a pessoa chutar muito balde, sábado, domingo? Aí Já tá tudo perdido? é recomeçar. Recomeçar? Sempre eu falo, é o recomeço, né? A gente não pode esquecer desse recomeço. Porque o que eu percebo, até conversando com amigos também, a maioria das pessoas que me segue sabe que eu sou bariátrico, o que acontece muito da pessoa, ela tá ali num plano alimentar um mês certinho. Aí se ela comete um erro, ela larga o tratamento nutricional. Isso é um erro, né? O que Não acontece? persistir, né? A persistência, né? Então a gente vai ter, porque você está num processo de mudanças. Então vai acontecer de momentos que realmente você vai sair fora, às vezes, né, questão de Até regional, às vezes não tá em rotinas, casa, né? E aí é recomeçar realmente. Não significa que eu saí fora lá é sábado, sexta, sábado, domingo, que eu vou largar tudo. Tudo ainda pode piorar, É né? verdade, verdade. Pode piorar. Nossa, vocês ouviram, né? Ai, ai. Bom, você tocou muitas vezes na questão das bebidas, né? O brasileiro gosta de beber uma cervejinha com churrasquinho, gosta de um drink. E o carnaval tá aí chegando, verão também. E a Ariane, gente, sigam ela lá depois no Instagram, vai estar no nosso box aí de informações, o Instagram dela, ela passa um monte de dica bacana, um monte de drink, cada receitinha de drinks maravilhosos. E aí, quais as dicas que você pode dar das bebidas menos calóricas para o verão, para o carnaval? O pessoal que quer beber alguma coisinha alcoólica, o que você pode sugerir? Bom, então o carnaval tá chegando, né, gente? Para quem gosta daquela bebidinha, principalmente agora esse verão, né, que a gente fala que começou mesmo bem quente agora o fevereiro, né? O sol esquentou. Então, bebidas. Questão da cerveja acaba que é um tipo de bebida que tem uma quantidade maior de açúcar, questão do carboidrato. Aproveita que você tá aqui e tira uma dúvida pra gente. Isso aí todo mundo fala, viralizou na internet e tudo. Cerveja Heineken, nos patrocina, viu, Heineken? A Heineken realmente ela é zero açúcar ou isso é mito? Ela tem um índice glicêmico mais baixo, que é a quantidade de açúcar. Então, por exemplo, pacientes que é diabético, né, a gente até indica, quando for utilizar, escolher cervejas que têm um índice glicêmico mais baixo. Comparando com, por exemplo, a Heineken com outras marcas, ela é melhor para esses tipos de paciente. Uhum. Mas não significa, gente, que Heineken, né, tomar Heineken vai emagrecer, né? Então, ela é voltada devido a essa carga glicêmica, que é uma quantidade menor de açúcar. Mas falando a grosso modo, ela vai engordar menos? Aí depende da quantidade que você toma. Ah, Questão tá. calórica é a mesma comparando com as outras É isso que eu ia cervejas. perguntar. Por exemplo, a pessoa ela vai tomar 5 Corona e 5 Heineken. Ela vai engordar a mesma quantidade? A mesma quantidade. E aí a gente tem agora, o que diferencia a questão de calorias de cerveja, a gente tem as cervejas low carb. Ah, tem? Temos. Você que pode são... dar exemplo de alguma marca? Então, tem a Estelinha, a Gold. É um tipo de cerveja... Ela é horrível. Eu já tomei, não gostei. Mas testem. Desculpa, mas eu fui sincero, eu sou brameiro. Bom, eu tenho esse exemplo, mas tem várias outras. Não, brincadeira. Lógico. Ela é um pouquinho mais amarga. Ela tem um símbolo, acho que é azul. Mas é a mesma questão. O café com açúcar e adoçante. É verdade. Né? Ou sem nada. A questão de sabores muda muito. É uma batata da airfry e uma batata frita, né? Fiz uma péssima publicidade. Desculpa, eu não tomei Estelinha, eu tomei a Corona. A Corona. A Corona, ela fez uma versão low carb. Ultra. Isso, Corona Ultra. Aí o Zé Delivery no dia tava, tipo, patrocinando, né? Por causa de publi, então mandaram uma garrafinha pro pedido. Aí eu provei, desculpa, gente, retiro o que eu disse, foi Corona. Então, mas tem, né, outras marcas também. Então tem a cerveja low carb, que ela tem menor quantidade de açúcar. Eu acho que a Heineken tem também. E calorias também. A Heineken não, a Heineken tem a 0. Mas aí que que a gente pode chamar low carb é a Estelinha. É a Estelinha, tem também a Corona e tem outras marcas também. Uhum. E aí são cervejas que são menos calóricas. Aí pro emagrecimento, em pequenas quantidades é legal. Uhum. E tem a cerveja zero, que é a zero sem álcool. A sem álcool, então, por exemplo, estou dirigindo, né? Estou num momento que eu não quero beber álcool, aí sim que entra. Ela não significa que ela é menos calórica.
Ah, tá, a questão do álcool, não quer dizer que você vai emagrecer menos que você tá bebendo Isso cerveja sem álcool. mesmo. Então tem que ter esse cuidado. Então a sem álcool, ela tem a caloria bem próxima de uma cerveja normal. Mas ela tem um pouco menos pelo fato de não ter álcool na Sim, um pouco menos, composição, mas é uma proporção, insignificante. pequena. Ah, tá. E aí, então, para quem quer emagrecer e quer continuar tomando cerveja, tem esses tipos de cerveja que tem menos caloria, que são cervejas low carb, porém não adianta a pessoa tomar quantidades tão excessivas, né? Aham. Porque aí fica em proporções muito ruins questão de calorias para o corpo. A questão da cerveja é muito complicado, porque dificilmente a pessoa, quem é cervejeiro, dificilmente ele vai consumir pequenas quantidades, né, de É. cerveja. Eu acho que o drink é até mais fácil você segurar ali à noite com 1, 2 drinks, porque É, leva muito gelo, engana um pouquinho. Agora a cerveja realmente é complicado, né, a pessoa beber 1, 2 copos de cerveja. é mais Eu prefiro nem complicado. começar. E é isso mesmo, onde que, às vezes, por exemplo, quando Conhecer os seus limites, né. conhecer os limites. E o drink, né, para pegar esse viés é legal, porque, por exemplo, o drink você fica com 2 drinks ali, por exemplo, à noite ali, e é de Ele uma forma rende, né, leve, a ele taxa é rende. grande, né. E muito Tem gelo. muito gelo, é. E aí associar no drink coisas que não fica tão calórico, como uma água com gás, uma tônica zero Que que eu você amo. Tô brincando, eu falei com a Nutri que eu não gosto de tônica zero, mas água com gás eu gosto. E você acha que pode, tipo, enganar um pouco no sentido, eu vou pegar uma taça, lotar de gelo, bastante água com gás, ou a tônica para quem curte, rodelas de limão, as frutas e tudo, e reduzir um pouco a quantidade, né? Sim. E aí lembrando o seguinte, os drinks a gente tem com vodka, cachaça e gin, né, gente? Então o gin, ele é melhor. Entre os três. O gin é bem melhor, questão calórica e questão de carboidrato também, que é uma quantidade bem menor, comparando com a vodka e com a cachaça. Se um paciente procura, ele assume para você, olha, eu gosto de beber meus drinks, não seja drink, mas eu gosto de consumir bebida alcoólica, para mim faz parte de um comportamento social, você recomendaria o gin? O gin, e aí a gente tem a opção também para aquele paciente que gosta, por exemplo, de espumante ou vinho, um espumante Brut. E o vinho, sem querer te interromper, É. o vinho ele é vilão, ele é o quê aí nessa Então, o brincadeira? vinho, ele tem as propriedades, né, que é saudável para o organismo, mas é um cálice, Uhum, né? Então, assim, a quantidade que toma, às vezes, você toma 1 litro, uma né? Uma garrafa. garrafa inteira sozinho. Então, como ele tem uma carga glicêmica muito grande, Ah, questão ele de tem? açúcar, tem, porque ele é feito da uva. Aham. A uva é um tipo de fruta, principalmente, que ela tem um teor muito grande de açúcar. Então, por isso que tem que moderar na quantidade. E eu acho que o tipo do vinho também influencia, né? Se ele for seco, se ele for Seco, tinto, suave, sim, o seco não é adicionado açúcar, é só o açúcar ali natural, tá, a fruta. que é Enquanto horrível. você pega os outros, praticamente assim, gente, é como se você pegasse um suco de uva e colocasse açúcar e álcool, né. Os outros vinhos. Então não é legal, Não é nem vinho, né, na nem é verdade. vinho. A Principalmente. mesma coisa do espumante, quando você pega um espumante moscatel, né, você Aham, teve aquele processo todinho ali do espumante e adicionou uma quantidade muito grande de açúcar, aham. então não é legal. Aí meio que você tá quebrando, né, a sua bebida. Então o vinho não seria uma escolha, podemos chamar de inteligente para o processo de Se for em emagrecimento. pequenas quantidades, sim. Uma Aham, taça, hiper tranquilo, bem aham. saudável. Agora, se for uma garrafa inteira, aí já não é tão legal. Na verdade, o que vai determinar, seja gin, cerveja, ou o próprio vinho, é a É a quantidade. quantidade. Quanto menos, melhor. E aí, dando viés, né, os adoradores de refrigerante, Ah, tá. né? Desculpa, a gente falou só de bebida alcoólica. É, porque a gente tá com uma turma aí que, assim, toma 3, 4 litros de Coca-Cola diariamente. Então, Delícia. às vezes, né? Brincadeira. Chega a pessoa lá e fala com a boca toda gostosa. Eu não bebo. É, Aí eu falei o refrigerante. Nossa, eu tomo 4 litros é. por dia. E a Coca-Cola realmente ela vicia, né? Por causa da cafeína. Ela é um refrigerante que tem um teor de vício maior, então o próprio corpo começa a pedir todos os dias. E assim, a quantidade também de açúcar, edulcorantes e É muito. vários Será que outros a Coca-Cola aditivos. seria o maior vilã dos refrigerantes? Todos os refrigerantes. Todos? Não Todos. 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 Todos são vilões. É. E aí, a importância, né? Às vezes a gente vai no zero, né? Ah, não tem açúcar. Ah, tá. Vou até te perguntar isso depois, mas pode falar do refrigerante zero. Então, assim, a gente, vou tomar uma Coca zero, né, deliciosa com esse calor, geladinha, Aham. né, é zero. Ela não tem açúcar, mas todos aqueles componentes prejudiciais de um refrigerante ela tem. Ela prejudica a saúde, mas ela não engorda.
menos calórica. Uhum. Mas ela tem Os vários componentes que vão outros tipos engordar. de componentes que não é saudáveis para o organismo. Edulcorantes, o tipo de adoçante que é utilizado. Então, assim, gente, o refrigerante zero também não é permitido, né? É quase que cultural, a gente que é brasileiro, a gente é apegado muito ao refrigerante. Uhum. Festinhas, confraternizações, se eu não bebo, eu sempre vou estar no refrigerante, raramente eu vou pedir um suco natural. A pessoa que ela ainda é refém do refrigerante, o que que você aconselha? Qual bebida que ela pode estar substituindo para estar É. tentando, né, suprir essa necessidade do refrigerante? A água com gás eu acho que ajuda muito devido àqueles gasezinhos. Para quem gosta de refrigerante, sempre gosta muito, principalmente quando espreme uma fruta mais cítrica, como por exemplo o limão. Tipo um suco natural com água com gás, sem açúcar. E ajuda bem a tirar tá aquela vontade, né, de um gás. E aí tem os sucos também, só que lembrando que sucos também, dependendo do tipo de suco, tem uma quantidade grande de açúcar, se for natural. Uhum. Então, assim, se for procurar um suco, sucos mais cítricos, que são frutas mais leves, com mais vitamina C e não são tão calóricos, né? Como, por exemplo, maracujá, limão, abacaxi. Existe até uma rixa dos nutricionistas, o quê, né? Eu acho que a maioria, né, dos nutricionistas são não contra, mas ele sempre é falado assim: se você vai chupar uma laranja, você chupa uma ou duas laranjas e vai te saciar. Mas para fazer um copo de suco de laranja, você põe ali o quê, né? 6 laranjas, 6 talvez. laranjas. Então, realmente, isso é fato. O suco de laranja não é tão inteligente, né, no processo de emagrecimento. Que aí entra essa questão do índice glicêmico dos alimentos, que é a quantidade de açúcar que é liberada de forma rápida para o seu organismo. Isso faz com que aumente muito a questão do hormônio da insulina. Uma insulina muito alta, o paciente armazena mais gordura abdominal e tem mais dificuldade no processo de emagrecimento. Você citou frutas. Quais as frutas que. Eu tô falando muito inteligente, né? Mas é hábito, mau hábito. Qual que seria as escolhas mais interessantes no mundo das frutas? Eu amo frutas, você acredita? Só que eu amo melancia, né? É, Amo melancia. Que é mais então, calórica, eu acho, né? Então, as frutas é legal, eu acho que para controlar a carga glicêmica, sempre acompanhar com fibras, que assim você consegue diminuir a absorção rápida para o seu organismo. Só Então, por lembro de exemplo, pera. vai comer a melancia, coloca uma colherzinha de sopa de chia, de linhaça ou um pouquinho de castanha, Ah, é mesmo? que aí ajuda a fazer com Mas ajuda que da saciedade ou ajuda no processo no mesmo? processo de açúcar rápido para o organismo. Ah, tá. E aí, por exemplo, algumas frutas que são, né, estratégias para o processo de emagrecimento: pera, morango, abacate, o coco, morango. Morango é excelente, né? É Muito muito gostoso, bom. O né? kiwi, aí entra a questão do pêssego, da ameixa. Então, são frutas que têm uma carga glicêmica mais baixa. Temos também outras frutas que têm valores nutricionais imensos, que dá pra gente agregar na nossa dieta, como mamão, que ajuda principalmente com relação à saúde intestinal. Uhum. Maçã, que é riquíssima em fibras. Sempre associar após grandes refeições as frutas mais cítricas para ajudar na absorção de ferro, como, por exemplo, abacaxi, laranja, que é muito importante. Então, a gente, assim, não existe aquele terrorismo que fruta não pode comer. Você Uhum. pode comer, mas tem que saber os horários e a quantidade de frutas que o seu corpo precisa. Que não é chegar do serviço e comer lá 10 mexericas de uma vez, Aham. né? Mexerica é uma boa escolha? Excelente. Ela é cítrica, Ela né? é cítrica, uma excelente escolha. Ah, bacana. Eh, eu queria fazer umas brincadeiras aqui com você, que a gente ouve, não brincadeira, mas uns trocadilhos que a gente ouve muito falar. Então, vou te fazer umas perguntinhas e você pode explicar o porquê, né? Que Uhum. tem aí o ovo, por exemplo, por anos ele foi vilão, aí depois o ovo virou mocinho, agora o ovo virou vilão de novo. Então, a gente nunca sabe em que pé tá. Então, eu quero te fazer umas perguntas e você pode explicar. Cuscuz ou tapioca? Cuscuz. Por quê? Devido à questão da saciedade, a tapioca tem um índice glicêmico mais alto, que é uma quantidade maior de carboidrato e açúcar para a corrente sanguínea. E lembrando que sempre tentar associar o cuscuz com algo mais proteico, tipo, por exemplo, um queijo, né? Uhum. Porque assim tá uma saciedade maior. A pessoa pode comer cuscuz todo dia? No Pode. plano alimentar, por exemplo, o café da manhã. Café da manhã, às vezes pré-treino, para ter Então uma ela pode fonte de comer cuscuz energia. com uma carninha, um peito de Fica uma peru, ficou delícia. delícia, né? Principalmente uma carne cozida, um Mas ficou patinho delícia, né? magro, fica perfeito. Ah, excelente. Coca Zero ou H2O? Nenhuma das duas. É mesmo? Mas Então inserem um terceiro elemento. mas assim, entre as duas, o que é menos, assim, produtos adicionados a H2O. Você é tão má que você não deixa eu tomar nem H2O? Se for em pequena quantidade, então, por exemplo,
Às vezes Porque pra mim H2O é refrigerante, porque o gosto é tão assim. É uma Sprite, sei lá, é de é um limão. Não refrigerante. é? É, porque às vezes as pessoas acham que a H2O é água e não é, gente. A H2O é um refrigerante. Só que, porém, questão de processos químicos é menor comparando com uma Coca-Cola. Então, assim, se for de vez em quando colocar, ok, mas não ter o hábito de ficar tomando todos os dias. Uhum. Né? Então, por exemplo, às vezes no final de semana tá muito quente, vou tomar um H2O, tranquilo, né? Agora tem pessoas que têm o hábito todos os dias, ou às vezes nem toma água para tomar H2O ou Coca-Cola. Aham. Eu tenho um hábito muito aquela água saborizada. Ela é industrializada, mas eu gosto dela até da Cristal, acho que ela é da Coca. Aí É, ela seria uma boa pedida, eu também continuo fazendo errado. sim. Aí, ou então você mesmo deve Pode fazer sua fazer, aguinha, coloca um pouquinho de pode usar água, gengibre. pode continuar usando a água com gás e eu mesmo E fazer. aí você faz, coloca canela, gengibre, pode colocar algumas frutas desidratadas, que fica uma delícia. Ah, fica a dica, né? Fica a dica, né? Principalmente pra ele, tá, É, gente? verdade. É, suco natural ou água de coco? Por quê? Então, Eu aí, amo água de coco. água de coco é Muito, eu delícia, amo. né? Aí tá, quando eu tava no meu processo mais intenso de emagrecimento, a água de coco ela me salvou muito. Não sei se era uma pedida certa, mas eu tomava pelo menos um coco por dia, mas o coco mesmo. Eu não É gostava de natural. comprar a caixinha, não. É, a caixinha a gente nem indica, porque ela Aham. tem muitos produtos químicos ultraprocessados, não é tão legal. O coco, ele é saudável, sim, tem muito potássio, outros tipos de minerais, principalmente para quem, tipo assim, tá treinando, você pode colocar na metade do treino, no final do treino, que ajuda principalmente com relação à questão dos minerais e a glicose também, porque ele tem um açúcar natural. Uhum. E a questão do suco, em qual eu falei, pode utilizar o suco, só que, porém, usa os sucos inteligentes. Então, um suco detox, uns sucos mais cítricos. Você evita esses sucos ultra concentrados ou processados, né? Que É, processados não adianta nada. eu lembro que quando eu gostava muito de tomar detox, o que me salvava e me aliviava muito de não poder colocar açúcar era água de coco. É, E então fica uma delícia. fica muito bom, fica muito gostoso. Inclusive as receitinhas, viu, gente, da Ariane são maravilhosas. É sempre ela entrega pra gente no plano alimentar, né? Um monte de É. detox e alguns têm água de coco. Então não é tão errado. Aliás, é saudável usar água de coco. Sim, pode estar utilizando uns 300 ml, se você não tem problema com diabetes, super tranquilo, uns 300 Ah, ml é? ao dia. Por que se a pessoa tiver problema com diabetes, ela tem que ter um Porque cuidado com a água? ela tem muito açúcar, tipo, Tem o açúcar açúcar? natural, né? Ah, Então, tá. a pessoa, quando é diabética, ela pode tomar, mas ela tem que saber qual horário ali do plano alimentar dela que seria legal. Mas se a pessoa não tiver diabetes, mas ela tiver em busca ali de uma reeducação alimentar, Hiper tranquilo. Ah, é? Não tem problema? Tem não. Ah, entendi. Aí só não é livre, né? Não é livre, é tipo Um 300 ml ao coco, dia, um coco que ao é um coco dia. ao dia. Ah, entendi. Aí, como estratégia boa, né, pós-treino é excelente para ajudar na recuperação também aí de minerais, né, que perde nesse período. Entendi. É, caldo de cana, boa pergunta. O caldo de cana acaba que ele tem muito açúcar, né? Então, assim, É porque a cana é só ele É. mesmo, né? Ele só moe ali a olha, cana. é uma quantidade bem grande de açúcar. Então, pode utilizar, tipo assim, como estratégia de um pré-treino, né? Mas, assim, Mas pode acaba usar o caldo de cana. em pequenas quantidades, como estratégia tranquila. Principalmente se for diabético. Não. Brincadeira, só se for de matar, né, os pacientes. Então, Mas não, realmente não. não pode, né? Não Tem muita pode. concentração muito grande de açúcar, Muito né? grande. Tem gente que acha que até pra subir a glicose, né? Naquele momento, taca o caldo de cana no É, peito e já... eu tinha um paciente, até hoje eu lembro dele, ele fala assim, ele chega lá, ele é diabético bem complexo, e ele chegava lá, Ariane, eu tô tomando todo dia 2 copão de caldo de cana, minha glicose chega a quase a 500, Nossa! porque aí vem com pastel, com tudo junto, né? Ela realmente some Sobe rápido mesmo? Sobe rápido. Aí, realmente, ele fez essa modificação, né? Retirou o caldinho de cana dele diariamente. Ele deixa, tipo assim, para tomar mais esporadicamente. Conseguiu regularizar bem a glicose. Não deixou de tomar, mas com Mas, regularidade, né? Isso aqui eu acho que eu sei, mas eu acho que as duas são vilãs, porém eu acho que uma sacia mais, é a minha opinião. Batata doce ou batata inglesa? Então, a batata doce, ela tem muitos tipos de vitaminas, nutrientes, ela dá uma saciedade muito grande, né? Ela é excelente fonte, principalmente antes do seu treino, tá? Energia. Até no processo de emagrecimento, às vezes você quer comer um carboidrato ali para ter um pouquinho mais de saciedade, ela
excelente. E a batata inglesa, assim, ela é menos calórica comparando com a doce. Só que, porém, é liberado açúcar de uma forma mais rápida. Então, aí depende muito do objetivo e como que é o hábito da pessoa. Tem pessoas que odeiam comer batata doce, não dá conta, mas ama a batatinha. Então, por exemplo, vai colocar a batatinha, então vamos fazer ela de uma forma mais saudável, tipo assim, às vezes na airfryer, em forma de purê, mais cozidinha, evita frituras. E lembrando, gente, que a batata inglesa, às vezes, por exemplo, o pessoal compra muito pacote de batata frita, né? Aquela que é congelada. Congelada. E acha que, tipo assim, ela é Ela é mais extremamente prática, né? saudável. E não é, né? E ela é pré-frita. Ah, Ela já foi imersada na gordura, né? Onde que teve o processo de congelamento. Então, isso é muito importante. As pessoas, Quer às vezes, não têm conhecimento. Faço na airfryer, tá tranquilo. quer dizer, então, que mesmo que você vai cometer, digamos, um erro alimentar, você consegue minimizar, né? Por exemplo, já que eu quero comer a batata frita, é melhor eu cortar ela mesmo do que ir comprar ela. Sim, que é Seria mais menos natural. pior. E E na aí, airfryer, no lugar de ser no óleo. no óleo. E lembrando que nada é proibido, tudo cabe Aham. na sua alimentação. Então, ó, hoje eu vou colocar batatinha, qual substituição que vai entrar nisso, né? Então, nessa substituição inteligente. Ah, maravilha. Eh, barra de cereal ou chocolate 50%? Por quê? Eu falei Nenhum dos 50 porque dois, o de né, 75 é gente? insuportável. Gente, barrinha de cereal, eu acho que Você hoje tirou do meu plano alimentar, né? Eu fui todo esperançoso, comprei uma caixa de barra de cereal. Ela falou assim: pode doar pra alguém, não vamos pôr no seu era o plano. mocinho que se tornou vilão, né? Era, pra mim era mocinho, eu achava que É. super podia. Porque praticamente ele está comendo só alimentos ultraprocessados, praticamente de cereal tem 30%. Então é melhor você fazer a sua barrinha ou consumir os Eu cereais. fazendo, pode. Se eu fizer, eu comprar as sementes, os grãos, os Aí você faz, tipo, seus amêndoa. mixinhos ali perfeito. Aí pode. Aí pode. Mas Ah. essas Então o industrializadas, problema não é a barra de cereal, é a barra de cereal industrializada. que promete o que não tem, que é o Entendi. cereal. E aí tem as barrinhas de proteínas, que Aham. elas são fontes mais proteicas, tá uma saciedade maior que às vezes, por exemplo, você tá na rua pulando o carnaval lá, Tipo que é um aquele whey lanchinho, protein. tranquilo. Ah, entendi. Barrinha de proteína. E o outro, você falou do... Falei do chocolate 50%. Ai, Eu quero comer chocolate. O que é que você indica? Eu já como o tradicional mesmo, uma vez na semana? Ou... a gente pode Tem gente que colar. é chocolatra, É. né? O chocolate, gente, vocês podem comer todos os dias pro processo de emagrecimento. O chocolate emagrece. Só que o chocolate emagrece 70%, 85% cacau. Aquele, né? Aí como a gente nunca vai comer. Não, brincadeira. Às vezes tem alguma receitinha que rola, né? É. Qual alimento que você considera o maior vilão? Deve ter muitos, mas É. assim, vamos falar da atualidade, ultimamente, que você considera um vilão, mas que todo mundo acha que ele é um mocinho. Por exemplo, o ovo, ele é vilão, ele é mocinho, ou depende de como que usa. É, eu acho que hoje, muito dia, os alimentos industrializados, somente o pão integral. O pão né? integral é o maior vilão, É, que todo mundo acha que é mocinho. e aí acaba que o pão integral, assim, hoje as indústrias têm que colocar a quantidade, né, que tá utilizando de farinha integral. E aí a gente vê que é tipo 45%, 37% só de integral. O restante tudo é farinha branca adicionada Então é com uma outros questão de compostos. inteligência e de atenção que a gente não dá De no atenção. supermercado, né? E além de tudo, lotado de glúten, um farinhaço ali. Então, às vezes é melhor a gente fazer o nosso Um pão. pão francês. Ou substituir, né? Tipo assim, eu preciso ficar comendo pão? Por que eu não posso substituir esse carboidrato? Né? Igual você falou, da batata doce, do cuscuz. Vários diversidade que a gente tem, né? A crepioca, A então é uma delícia, crepioca. né? E eu falo que a gente fica enraizado, né? Tipo É assim, aprendeu a cultural, comer né? pão Isso desde que eu ia criança, tem que falar. comer pão pro resto da vida no café da manhã, Parece né? que todos os comportamentos estão ligados à cultura, né? A Porque cultura. é cultura, o café, as propagandas. Margarina, que é um veneno Pão, com pão, né? Café, leite, que é, é com pão de leite, né? Com café. com chocolatado. Chocolatado. Então, essas mudanças, essas crenças limitadoras que a gente tem que trabalhar. Será que todos os dias meu café da manhã tem que ser o mesmo? Eu tenho que comer pão? Se eu não comer pão, eu vou sofrer? Isso é um terrorismo nutricional? Né? Se eu não comer um prato ali só com arroz, feijão e carne, por que não a gente mudar essa diversidade? Tirar Então, esse é arroz. trabalhar principalmente essa questão das crenças limitadoras, né? Entendo. Que a gente reclama todo dia de comer, às vezes, o ovo, mas se comer o pão todos os dias, não reclama. Não adianta, né? Não reclama. Gente, eu gosto muito dos tratamentos, das abordagens da Ariane. Não é à toa que eu convidei ela para vir aqui. É muito responsável da minha parte esse convite, porque o bem que ela me fez, eu gostaria que ela fizesse a vocês também. Então, por isso que eu gostaria que você falasse pra gente onde que as pessoas podem se consultar com você, se é online, onde que é a sua clínica, onde que as pessoas podem te encontrar.
Bom, gente, estou esperando todos vocês lá, né? Principalmente o paciente retornando. Ele já foi lá. É. Clínica linda, gente, vocês vão amar. Pois é, eu tô localizada em Contagem, no Contemporâneo Mall. Então, para vocês que querem mudar o estilo de vida, mudar os hábitos, me procure lá. Meu Instagram é Nutriariane Maia, Ariane com 2 N's. Então, para marcar consulta, é só chamar lá pelo link, né? E vai ser um prazer aí ajudar a vocês. Quem é de outra cidade consegue te encontrar. Você atende online? Os atendimentos são online e presencial. Então, se você mora em outra cidade, né, e quer fazer esse acompanhamento, pode estar me procurando também. Ah, que maravilha. Ai, Nutri, queria ficar mais horas e horas conversando com você. Já está aberto o convite para você voltar, para a gente falar aí, né, de outras abordagens também. Muito obrigado pelo convite. Espero que você volte. Estamos de portas abertas. Foi excelente, adorei. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você.